Marcos Leonardo no São Paulo, salve tricolora, boletim Tricolor Tete, eu avisei, né? Vídeo do Lautaro Dias, vou deixar o card aqui em cima, vídeo do André Silva, eu falei que vários nomes surgirão até o jogo contra a LDU, e Marcos Leonardo é mais um deles. Os portais de notícia hoje tomaram conta que Marcos Leonardo negocia com o São Paulo. A loucura veio à tona por conta, me parece que uma consulta realizada pelo nosso presidente blogueirinho Júlio Casares foi perguntar ao Marcos Leonardo quais seriam ali as bases salariais e o que precisaria ser feito para trazer o jogador para jogar no São Paulo, já que o Marcos Leonardo passa agora por uma possível transferência, já que Felipe Inzaghi pediu a contratação de Darwin Núñez do Liverpool, que se transfere ao futebol árabe e deve ser o titular nessa temporada. E com isso também o Marcos Leonardo passa a ter uma concorrência junto à limitação de estrangeiros que podem jogar por jogo no futebol árabe, que é mais restrita que é o do futebol brasileiro, por exemplo. Mas o São Paulo, né, como todos sabem, a atual situação financeira do São Paulo não permite trazer um jogador dos calibres de Marcos Leonardo, tanto financeiros quanto técnicos. O São Paulo é um time hoje quebrado financeiramente e que não tem a condição, a não ser que haja uma engenharia financeira ainda não revelada. Bom, mas André Hernão, um dos jornalistas que tem mais acesso ao Morumbi, Barra Funda, mandou um papo reto aqui que vai aparecer para vocês, falando da dificuldade que o São Paulo tem em negociar esse jogador. Falar de Marcos Leonardo. São Paulo fez lá uma consulta para o Marcos Leonardo, seu staff. A ligação não durou mais do que um minuto. Essa é a verdade. Ligaram para o Marcos Leonardo para perguntar valores, né, condições. O Marcos Leonardo não vai ser inscrito no Sauditão pelo Al Hilal, ele vai só jogar a Champions Asiática. Tem uma questão ali de número de estrangeiros que você inscreve, joga aqui, joga ali. E o Marcos Leonardo teria apenas uma competição, né, a Champions Asiática, para jogar, e aí fica ruim, né, porque o jogador acaba só ficando treinando sem muito ritmo de jogo. Então o staff do Marcos Leonardo está tentando destravar essa história do Al Hilal e tentando arrumar um novo destino. O São Paulo entrou com uma consulta muito rápida, mas quando viu os valores, viu que era impossível chegar no Marcos Leonardo, então não vai ter proposta para o Marcos Leonardo, não vai ter nenhum tipo de oferta. O Marcos Leonardo ganha 6 milhões de dólares ano. Então, assim, é muito dinheiro. O São Paulo, inviável, não cabe no orçamento do São Paulo. Aliás, lembrando que o São Paulo está sim no mercado em busca de um atacante, mas eu já adianto para vocês que a busca por um atacante vai ser nos moldes das últimas 2 janelas em que o São Paulo tem feito contratações. É jogador em fim de contrato, é jogador que está sem ser utilizado e aí de repente pode vir emprestado se tiver contrato. Jogador em fim de contrato pode acertar uma saída e vir, como foi o caso do Dineno. Então o São Paulo vai buscar essas opções. É desse jeito, é pouca grana e criatividade para tentar trazer um jogador bom, né? Porque não adianta também trazer um jogador que não vai render. Isso aí o São Paulo não quer, né? Obviamente. Então não é uma missão fácil, é uma missão bem complicada até o dia 2 de setembro, fechamento da janela. E o São Paulo já tem alguns nomes ali que está conversando, consultando. Esqueçam Lautaro Dias, né? Esse jogador que está no Cruzeiro lá, esqueçam, não vai ter. E o São Paulo está olhando o mercado sul-americano, olhando o mercado brasileiro, tentando conversar. Tá conversando com alguns jogadores, é bem verdade, mas só vai ativar ali o modo fazer proposta se sentir que vai dar negócio. Então é assim, o São Paulo vai trabalhar, tá trabalhando dia e noite, desde a confirmação da lesão do André Silva, para buscar um atacante, para buscar um camisa 9 aí, para poder ter opções nesse elenco do São Paulo para essas disputas aí de Libertadores, de Brasileirão, enfim, Brasileirão betando, que agora vai dar uma paradinha por causa dessa data FIFA. Então o São Paulo vai dessa maneira buscando aí seus reforços para essa temporada. Para mim é uma operação praticamente impossível, não existe. Ainda existem alguns blogueiros, alguns youtubers e alguns jornalistas falando que existe ainda uma conversa entre Marcos Leonardo e São Paulo. Eu acho isso uma utopia, essa é a verdade. Dificilmente o Marcos Leonardo desembarca no Morumbi para jogar. Acho que o São Paulo pode ser, o São Paulo, pelo que tudo indica, realmente procura um centroavante a mercado, porque inclusive o Gabriel Sá trouxe essa informação também no dia de hoje, que o Crespo entende que o Dineno, que é o único centroavante realmente que o São Paulo tem de ofício, não é esse centroavante como Caleri, André Silva, aquele jogador mais pivôzão, que é o cara que tromba, o cara que briga na frente. Ele não é um cara que sai um pouco mais da área, tal, apesar de não ter visto ele fazer nada no único jogo que ele jogou contra o Sport. É uma característica diferente e o Crespo busca um centroavante com as características que André Silva e Caleri têm, né? Aquele jogador que tem mais um jogo corporal. Mas o São Paulo depende dessa bendita composição ou achar essa oportunidade de mercado de alguém que esteja em final de contrato ou alguém que esteja livre no mercado, que venha a custo zero ou que venha num modelo de pagamento pelo outro time, enfim. São Paulo precisa encontrar alguém nesses modos. Eu já falei a minha opinião aqui e queria que você também colocasse no comentário. A minha opinião é que a gente deveria ir com o Luciano,
e o Dineno. Acho que esses são os dois centroavantes que o São Paulo tem. O Luciano jogando mais à frente como finalizador, é grande jogador dentro da área, pode ser muito útil na posição enquanto a gente não tiver um centroavante de novo, já que André Silva ainda discute qual tipo de tratamento será feito, Caleri operado do GLCA e também o Rian Francisco, ou seja, teremos centroavante somente para o final do ano, se houver ainda alguma chance. Torcer e rezar para ver o que vai dar certo, torcedor de São Paulo. Meu coração tem 5 pontos e 3 coisas, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.